Olá, bom dia. Bom, é, os planos do Senhor são maiores do que os nossos. Fato, realidade, verídico. A nossa mente, ela é totalmente limitada para poder entender o propósito de Deus para nossas vidas. É ilimitada, totalmente, sabe? Quantas vezes nós passamos por momentos, situações, a qual nós não compreendemos o porquê, né? Nós pensamos, por que que eu estou passando, né? Certamente que há situações aonde nós mesmos nos colocamos, mas existem situações que você não se colocou, mas você passa. E às vezes a gente se questiona o porquê, né? E hoje eu tô vindo aqui, né, para compartilhar uma experiência sobre o cuidado, sobre o amor, sobre o zelo de Deus, sobre a minha vida. Em junho desse ano, que já estamos findando hoje, eu anunciei no meu Insta, né, que a minha irmã estava gestante. É minha irmã caçula, né, do casamento da minha mãe e do meu pai. A Karina estava gestante. E até então ela não podia ser mãe, né? Diante dos diagnósticos do médico da Terra, ela não poderia gerar. E quando nós recebemos a notícia que ela estava grávida, foi uma felicidade imensa, foi muita emoção, ficamos muito felizes, né? E ok, em junho tal, ficamos muito felizes. Porém, né, em julho, a gestação findou, né? Ela não progrediu, né? O próprio corpo da minha irmã expulsou o feto, né? E isso foi muito triste. Foi assim, foi um baque pra gente. Foi uma pancada muito forte, porque a gente estava muito feliz, porque Deus tinha prometido na vida dela. E minha mãe tinha sonhado, minha mãe é muito usada em sonhos. Então a gente estava assim, uma confirmação que Deus estava no controle de tudo. Então, quando perdeu, a gente sabe, a gente ficou assim. E foi só a gente sofremos, né? Sofremos. Foi uma dor muito grande pra gente. Mas a minha irmã Karina falou bem assim, gente, eu grávida ou eu não grávida, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Ele. Ela falou assim, ela falou isso pra mim, ela falou assim, eu vou adorar. Eu vou adorar porque eu adoro pelo que Ele é e não pelo que Ele vai fazer. Então, minha irmã manteve a adoração dela. E eu já vinha passando por um processo muito difícil na minha vida, né? Um momento muito difícil mesmo, mesmo. E só que eu não tinha comentado com ninguém, tipo assim, com as irmãs, nada. Era uma coisa minha que ficou comigo. E aí, em julho, né? Em julho, logo após que minha filha nasceu, a Eloá, aí as coisas ficou cada vez mais, sabe? Não estava bem, eu não estava bem, eu estava doente espiritualmente, eu já estava doente psicologicamente. Então, tipo assim, eu estava já, sabe, me adoecendo de uma forma muito profunda mesmo. E eu já estava vendo que eu estava assim, Senhor, tenha misericórdia, Deus me ajuda, sabe? E eu buscando força no Senhor para conseguir. E aí, depois que aconteceu, né, minha irmã perdeu o bebê, enfim, passou acho que umas semanas, assim, depois que ela nasceu, eu falei com minha irmã, falei, Karina, eu preciso que você me ajude em oração. Eu preciso que Deus me levante, eu tô sem força, tô prostrada, tô assim, eu não tenho força para levantar. Aí ela falou assim, Ninha, eu vou orar com você. Ela me chama de Ninha, ela falou assim, Ninha, eu vou orar com você. Você vai vencer, você vai se levantar. E ela é uma pessoa que eu tenho muita referência. Ela, nas ministrações, na autoridade que ela tem com Deus, que Deus tem na vida dela. E ela falou assim, não, Ninha, eu vou orar com você. E aí começamos. Ela num tempo de dor, mas ela já tinha escolhido adorar, então o cenário já tinha mudado. Ela começou a cuidar de mim. E aí nós oramos 3 meses. Foram 3 meses de orações. 3 meses de oração. 90 dias. A minha irmã assiduamente na minha casa. Todos os dias. Tinha sol, tinha chuva, não tinha problema. Ela estava aqui. Eu já tinha até combinado com ela que caso chovesse, a gente podia fazer um vídeo chamada, né? Alguma coisa. Mas mesmo na chuva, ela estava aqui. Todos os dias.
orando juntas, clamando pela graça e misericórdia do Senhor, buscando força em Deus. E ela estava aqui todo dia, todo dia. Sabe o que acontece? Chega uma situação, gente, que quem é que gosta de cuidar de doente? Doente dá trabalho, gente, né? Exemplo nós temos aí de pessoas idosas, onde os filhos abandonam, não tem mais a paciência, o desejo, porque o que motiva a gente cuidar de alguém doente é amor. Não é nada mais do que você amar, e isso é o motivo maior para você querer cuidar. O amor sobressai acima de qualquer dificuldade, qualquer coisa, o amor ele se sobressai. Então, é muito difícil cuidar de doente, muito difícil. Então, muitas pessoas não querem cuidar de doente, né? As pessoas não querem, né? E a minha irmã não, minha irmã ficou, minha irmã orou todos os dias, ela vinha na minha casa todos os dias. E aí, ela orou, a gente oramos 90 dias. 90 dias orando ao Senhor. E dentro desses 90 dias, Deus falou de várias maneiras, de várias formas, de vários jeitos. Deus, sabe, foi muitas experiências com o Pai. Em 33 anos e 13 de evangélica, foi o momento que eu tive mais próxima do Senhor, foi nesse momento. E aí, o que aconteceu? Em setembro, né, o Senhor, ele me deu o meu milagre. Em setembro, o Senhor me deu o meu milagre. E em outubro, a minha irmã gerou novamente. Minha irmã engravidou. Então, o que a gente consegue entender? Minha irmã falou isso pra mim. Ninha, se a minha gravidez tivesse progredido, eu não teria conseguido. Eu não teria conseguido te ajudar. Por quê, gente? E eu, Flaviana, jamais teria chegado até ela pedindo ajuda. Porque eu fui até ela pedir ajuda. Deus já tinha mostrado em sonho a ela que eu pediria ajuda, né? Então, mas eu não pediria. Por quê? Porque eu jamais iria incomodar, porque a gestação em si não é doença, mas requer cuidado. Nós temos rotinas de exames, de médico, são vários sentimentos que afloram na gravidez, cada gravidez é uma gravidez. Então, ela falou assim, eu não ia poder te ajudar. Então, tipo assim, eu entendo o agir de Deus nesse momento, a qual Deus, tudo é permissão dele, não foi permitido a gravidez progredir, mas foi como se eu tivesse sido um bebê para minha irmã, onde ela teve que cuidar de mim, onde ela teve que cuidar de uma doente, onde ela teve que se abdicar do seu tempo. Então, assim, sabe? Como se eu fosse o bebê dela por 3 meses. E é assim que eu fui curada, que eu fui sarada, depois de 3 meses, em setembro. Onde o Senhor me restabeleceu, onde eu fui curada, onde eu fui sarada. Onde o meu milagre veio, onde o Senhor veio sobre a minha vida. Ela, nesse mês, ela gerou, porque em novembro ela fez 1 mês de gestação. Então, ela engravidou em outubro. Então, olha como que Deus trabalhou. Então, quando a gravidez dela não progrediu, a gente não entendeu. A verdade é essa, a gente não entendeu por que Deus não permitiu progredir. Mas Deus já sabia que existia uma vida que estava clamando a Ele por socorro, por misericórdia. E que essa vida precisava de alguém. E esse alguém na minha vida foi minha irmã. E hoje poder contemplar a gestação dela mais uma vez é motivo de muita alegria. Muita emoção dentro do meu coração. E agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito sobre as nossas vidas. Às vezes a gente não entende o porquê, mas grava no seu coração. Deus sempre tem o melhor pra gente. Ele cuida de tudo. Ele nunca nos abandona. Só precisamos, em tempo difícil, acreditar e o adorá-lo. E nunca duvidar de quem é Deus. É sobre isso. Um grande beijo. Um feliz ano novo. Que em 2024 a graça continue com a gente. Fiquem com Deus.